Olá, irmãos. Eu estou aqui para comunicar algumas decisões do Conselho tomadas em sua reunião do dia 24/10. Eu peço a atenção de vocês para essas decisões, que vocês tomem conhecimento delas, ciência delas. O Conselho reunido em relação à retomada dos trabalhos presenciais resolveu tomar as seguintes decisões. Primeiro, ampliar o número de presentes nos cultos e demais trabalhos da igreja para 60 pessoas, considerando a abertura para o funcionamento de estabelecimentos públicos do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, que subiu para 60% da capacidade. Portanto, aqueles que quiserem se fazer presentes nos cultos, nos trabalhos presenciais, saiba que o número máximo é de 60 pessoas. Segundo, autorizar as sociedades internas a realizar trabalhos de forma presencial, conforme as diretrizes já praticadas em nossa igreja nesse tempo de pandemia. Portanto, todas as sociedades internas que quiserem realizar algum trabalho, alguma atividade, alguma reunião, respeitando aí o limite de 60 pessoas, poderá realizar as suas atividades. Terceiro, autorizar o departamento infantil de nossa igreja a realizar uma classe única para as crianças que comparecerem à escola bíblica dominical. Hoje nós temos uma classe única que funciona na escola bíblica dominical para jovens e adultos. Temos também a classe dos adolescentes que já está funcionando na igreja. E as crianças que comparecerem com seus pais serão reunidas numa classe em conjunto. E desta forma também terão ali aula durante aquele período da escola dominical. As aulas para as crianças serão transmitidas ainda, continuarão a ser transmitidas, mas as crianças que comparecerem à igreja, elas poderão, portanto, participar de uma aula para elas. Uma outra decisão diz respeito às sociedades internas. O Conselho resolveu não realizar eleições das sociedades internas e reconduzir as diretorias eleitas, as que foram eleitas para 2020, para o ano de 2021, seguindo até o que está acontecendo hoje em nosso presbitério. As federações não se reunirão para o congresso anual para realizar a eleição das suas diretorias. E, portanto, as diretorias que foram empossadas no ano de 2020, elas estão sendo reconduzidas para o ano de 2021. No caso de ocorrer alguma vacância, a vacância de algum cargo, a sociedade interna realizará a eleição do cargo específico, daquele cargo em aberto. E desta forma que nós iremos proceder em relação às sociedades internas. Com respeito às nomeações para 2021, o Conselho também resolveu reconduzir os irmãos nomeados em 2020 para que exerçam seus cargos em 2021. Neste caso também, caso alguém esteja impossibilitado de continuar na função designada, deverá comunicar-se com o Conselho da Igreja. E o Conselho da Igreja analisará a questão e nomeará uma nova pessoa, um novo nome, no lugar deste que estiver impossibilitado de continuar no cargo. O Conselho também tratou do tema reforma e construção da Igreja. E primeiro o Conselho resolveu retomar projeto de reforma do prédio de educação religiosa. Hoje nós temos em nossa igreja o que nós conhecemos como salão verde e salão vermelho. Temos aquelas salas também no fundo da igreja, em cima da casa que é conhecida como Casa do Zelador. E toda essa dependência da igreja, todas essas salas,
todo esse prédio, ele carece de uma boa reforma, de modificações que precisam acontecer ali, e por isso o Conselho entende que temos que seguir adiante em relação a isso. Precisamos retomar, seja reforma, seja modificação, pretendemos até mesmo derrubar parte daquela construção para dar lugar ali a estacionamento, né? E facilitar o acesso das pessoas à igreja, e por isso nós estamos retomando aquele projeto. Segundo, em razão da retomada deste projeto, encaminhar um documento ao Presbitério Sul Paulistano solicitando empréstimo para dar seguimento à reforma. Nós precisamos de recursos. No momento nós não temos um recurso para iniciar essa reforma. E por isso iremos entrar com um pedido junto ao presbitério e solicitar um empréstimo. Se nos for atendido este pedido, nós iremos iniciar, senão teremos que tentar recurso de uma outra maneira. De qualquer maneira, seja através de empréstimo do presbitério ou de outro órgão de nossa igreja, nós convocamos os membros da igreja para se engajar no projeto, contribuindo com as suas orações, orando para que Deus nos abençoe. Afinal, precisamos, né, melhorar as instalações de nossa igreja, e não só orem pelo projeto, mas apoiem moralmente e financeiramente. Por isso nós convocamos os membros para que de forma voluntária ofereçam ofertas regulares e mensais, a fim de angariarmos recursos para pagar o empréstimo, possível empréstimo que teremos aí para pagar, e suprir as necessidades da reforma. Aqueles irmãos que se sentirem desafiados, eles poderão assumir um compromisso com o conselho da igreja, um compromisso com a igreja, para ofertar de forma regular, de forma mensal, né? Estabelecer um prazo na sua contribuição e o valor que poderá contribuir mensalmente. Nós temos, a princípio, né, um alvo de arrecadar por volta de R$2.000 por mês de ofertas, a fim de pagar o empréstimo e suprir as demais necessidades que surgirem da construção. Por isso nós queremos contar com o apoio dos irmãos, a oração dos irmãos, não é? E a voluntariedade de cada um. Que você, portanto, se coloque diante de Deus e veja de que forma você poderá contribuir. Toda oferta será bem-vinda e nós ficaremos contentes, e certamente isso vai contribuir para que a nossa construção siga adiante e logo tenhamos um local adequado para receber visitantes, um local adequado para receber outras atividades, né? Convidar federações e outras igrejas, até mesmo reuniões do presbitério que poderão acontecer, ou outros projetos, né? O mesmo projeto da escola dominical, o funcionamento da escola dominical. Nós estamos necessitando disso. Hoje, o nosso prédio de educação religiosa está bastante precário, com muitos problemas, e nós precisamos resolver isso. E para resolver isso nós precisamos contar com apoio, com a colaboração, envolvimento dos irmãos nesse projeto. Nós contamos com a participação dos irmãos. Mais adiante iremos dar mais instruções, mas vai já pensando, vai já colocando em seu coração isso, né, esse propósito de contribuir com a construção, com a reforma desse prédio, dessa parte do prédio de nossa igreja. Com respeito à Assembleia Geral Extraordinária, queremos lembrar os irmãos que a Assembleia Geral Extraordinária está convocada para o dia 6 de dezembro, às 10 horas da manhã. Portanto, depois do culto, nós teremos o culto às 9 horas, né, no primeiro domingo, o culto com ceia, no primeiro domingo de dezembro, dia 6, e às 10 horas iniciaremos a Assembleia Geral
extraordinária para eleição ou reeleição de um diácono. Hoje o nosso irmão diácono Paulo Roberto está com o mandato vencido e precisamos reelegê-lo ou eleger alguém no lugar dele. No momento ele está concorrendo à eleição, o conselho está reencaminhando a Assembleia, né, para que ele possa concorrer à eleição. A Assembleia Geral Extraordinária iniciará, portanto, às 10 horas, e caso não haja quórum, a sessão será suspensa, reaberta após o culto à noite, às 18 horas, e para que tenhamos aí o quórum necessário para a realização da Assembleia. Eu gostaria que você comparecesse, não deixasse de estar na Assembleia Geral Extraordinária e cumprir com o seu dever. Eu quero agradecer a sua atenção, que Deus nos abençoe como igreja, abençoe a nossa igreja, abençoe o conselho da nossa igreja, a junta diaconal, as sociedades internas. Este ano não foi um ano fácil no que se refere ao funcionamento da nossa igreja, mas graças a Deus chegamos até aqui. O Senhor tem nos abençoado, tem estado ao nosso lado, tem nos guardado, tem nos protegido. Graças a Deus, apesar de alguns irmãos terem sido infectados com a Covid-19, mas se recuperaram, não tiveram graves consequências, e nós louvamos a Deus por isso. Oramos para que Deus continue a nos abençoar e tão logo tudo isso passe e voltemos à normalidade. Que Deus o abençoe, que você tenha um ótimo final de dia e até amanhã, se Deus assim o permitir. Um grande abraço para todos.